Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Ma. Título da semana 3, Deus Manifestado na Carne. Sábado. Ler com oração 1 Timóteo 5,16, que diz: Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Expressar a Deus com sabedoria e discernimento no cuidado com os familiares. Ontem vimos a importância de cuidar de nossos progenitores, pais e mães, os quais um dia cuidaram de nós, como também daqueles que têm necessidade de cuidados dentro de nossa própria casa. Isso é aceitável diante de Deus, portanto, não devemos requerer da igreja uma responsabilidade que seja nossa. Além disso, vimos que uma pessoa que passa por necessidades não deve exigir de outros o cuidado, mas deve amparar-se em Deus, pedir-lhe que envie a ajuda e não se entregar a seus próprios prazeres. Hoje vamos prosseguir com nossa leitura do texto bíblico que ainda trata do mesmo assunto. Paulo, com palavras muito fortes, deixa claro que somos nós que devemos ter cuidado para com os que são de nossa casa. 1 Timóteo 5, 7 e 8 diz: Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se em seu convívio familiar há os que têm necessidade, que precisam de cuidados, mas você não cuida deles, você está negando a fé. Essas palavras são fortes, mas é a maneira como Deus vê essa situação. Se não cuidarmos das necessidades de nossos familiares, negaremos a palavra de Deus. E aqui afirma-se ainda que se agirmos assim, seremos piores que o descrente. Amado leitor, temos de cuidar de nossa casa. Devemos ter um anseio de que toda a nossa família seja arrebatada. Vamos lutar para não deixar ninguém para trás. O Senhor, por meio de Paulo, fala à igreja que, ao cuidar das pessoas que têm necessidades, espera-se que sejam pessoas que vivam para o Senhor. 1 Timóteo 5, 9 e 10 diz: Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Se você ajuda um irmão, e esse irmão pega o dinheiro da ajuda e vai se embebedar, cometer pecados, isso será algo vergonhoso, tanto para ele quanto para você. O princípio que obtemos dessa porção da palavra é que não podemos ajudar pessoas que se comportam assim, pois nos tornaremos coniventes com seus pecados. Devemos ajudar aqueles que tenham bom testemunho, que saibam cuidar bem de sua casa, que tenham exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, que vivam na prática zelosa de toda boa obra. Isso significa que cuidamos de pessoas e essas pessoas cuidam também das coisas de Deus. Cuidar daquelas que servem ao Senhor é cooperar com Ele em sua obra. Cuidar daqueles que vivem no pecado é colaborar com o pecado. A direção que o Senhor nos dá nessa porção da palavra continua quando Paulo menciona as viúvas mais novas. 1 Timóteo 5, do 11 ao 13. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso.
Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Ele nos alerta que, se for para ajudar as viúvas mais novas, que sejam as que querem dedicar-se a servir ao Senhor. Mas se somente se preocuparem consigo mesmas, não devemos alimentar ainda mais seu pecado. Manifestar Deus na carne e no cuidado para com aqueles que passam necessidades não quer dizer que devemos obrigar-nos a ajudar a quem quer que seja. Devemos fazê-lo com discernimento e sabedoria. Nossa ajuda não pode alimentar ainda mais pessoas que têm um viver ocioso, que causam problemas, seguindo de casa em casa, tagarelas, intrigantes e falando o que não devem. Paulo recomenda que as viúvas mais novas se casem para não ocorrer que, não se casando, mas procurando satisfazer seus anseios carnais, acabem dando chance para o adversário, seguindo a Satanás. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 14 ao 16. Novamente, Paulo enfatiza que os da família devem cuidar dos que têm necessidade em sua casa para não sobrecarregar a igreja. Portanto, nessa porção de 1 Timóteo sobre as viúvas, vemos muitos princípios que podemos aplicar no cuidado de nossos familiares. Claro que podemos pedir ajuda da igreja, mas temos de assumir nossa responsabilidade e fazer nossa parte. Jesus é o nosso Senhor. Pergunta de hoje: quais os riscos que corremos ao ajudar as pessoas desprovidas de discernimento e sabedoria? Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.